Sou a Maria, tenho 66 anos, mas me apaixonei pelo namorado da minha melhor amiga. Aquele beijo roubado atrás da figueira do Clube Juventus, o gosto de quentão e culpa na boca, o coração batendo tão forte que eu achei que ia explodir. Ninguém nunca soube. Até agora. Se essa história já te deu um arrepio, segue o canal, curte esse vídeo e comenta de qual cidade você está escutando essa história agora mesmo, porque o que vem pela frente vai fazer você chorar, refletir e ficar grudada até o último segundo. Já estou na faixa dos 60, mas quem me vê caminhando pelas ruas, com passos firmes e elegantes, salto médio ecoando no calçamento irregular, vestido ajustado que delineia uma silhueta ainda esbelta e bem cuidada, mal acredita. Meu cabelo castanho escuro, com alguns fios prateados que eu disfarço com uma tintura sutil, cai solto até os ombros, e meu rosto, marcado por linhas finas que contam histórias sem revelar fraqueza, ainda carrega um brilho nos olhos que faz as pessoas virarem a cabeça na padaria ou no mercado. Eu cuido de mim como quem cuida de um jardim secreto. Corro todas as manhãs no parque, sentindo o ar fresco da aurora encher meus pulmões. Faço aulas de pilates na academia do Clube Juventus, onde alongo o corpo com a determinação de quem sabe que a vida não acaba aos 60, e aplico cremes e protetores como rituais diários que me mantêm viva, vibrante, pronta para o que o destino ainda reserva. Não sou o tipo que se acomoda em uma cadeira rangente, esperando o tempo passar. Sou a mulher que ainda dança sozinha na sala, ao som de uma velha vitrola, que ainda sente o coração acelerar com uma lembrança, que ainda olha para o espelho e vê não uma idosa, mas uma alma que esperou, resistiu e continua esperando. Porque no fundo, é isso que me define, a espera. Uma espera que começou há décadas e que moldou cada escolha, cada renúncia, cada lágrima engolida no silêncio da noite. No internato de freiras, onde estudei dos 6 aos 10 anos, eu aprendi a ser invisível. Acordava ao som do sino às 5 da manhã, lavava o rosto com água gelada que pinicava a pele, rezava o terço ajoelhada no chão de pedra que machucava os joelhos e tomava um café simples de pão seco e leite morno que mal aquecia o estômago. As freiras, com seus hábitos pretos que pareciam engolir a luz, nos ensinavam disciplina com réguas que estalavam nas palmas das mãos e olhares que julgavam cada sussurro. Silêncio, Maria, Deus ouve tudo, dizia a irmã Lúcia, a mais severa, com uma voz que ecoava como um eco em uma catedral vazia. Eu passava as noites no dormitório coletivo, deitada em uma cama estreita de ferro, ouvindo o respiro ritmado das outras meninas e me perguntando por que eu não tinha uma família como as delas, que vinham nos domingos com cestas de frutas e abraços quentes. Minha mãe visitava uma vez por mês, chegando apressada com o cheiro de desinfetante grudado na roupa, entregando um pacotinho de balas e um beijo rápido na testa antes de ir embora. Estuda direito, filha, que a vida não perdoa os fracos, ela murmurava. E eu assentia, engolindo o nó na garganta, guardando as balas como tesouros que duravam dias. Aos domingos à tarde, quando as outras saíam com os pais, eu ficava no pátio, sentada debaixo de um pé de jabuticaba, colhendo frutos maduros que explodiam doces na boca, e imaginava histórias de um mundo além daqueles muros altos. As freiras diriam que eram devaneios pecaminosos, mas para mim eram âncoras em um mar de abandono. Tudo remonta a uma época em que o mundo parecia maior e mais cruel, quando eu era apenas uma garota de 10 anos, tentando encontrar meu lugar em um bairro que cheirava a pão fresco e a sonhos interrompidos. Foi na rua Miraluz que minha avó Aparecida me acolheu, em uma casa simples de tijolinhos aparentes, com portão verde musgo que rangia ao abrir, e um quintal nos fundos onde uma figueira centenária derrubava folhas secas como confetes de uma festa eterna. Eu cheguei lá em 1969, vinda diretamente do internato das freiras no bairro do Paraíso, carregando uma mala velha de papelão amarrada com um cordão puído e um peito cheio de vazios que ninguém via. Minha mãe, Neuza, era enfermeira no Hospital São Paulo,
uma mulher de uniforme branco imaculado e mãos calejadas de injeções e curativos, que me tivera sozinha, sem pai por perto, e que lutava dia e noite para nos sustentar. Ela ligou para minha avó um dia, voz cansada pelo telefone público do hospital. Mãe, leva a Maria para casa, eu não consigo mais. E assim foi, sem abraços demorados, sem explicações longas, apenas o essencial, como sempre fora com ela. Quando minha avó me tirou dali, chegando sem aviso com sua saia rodada e chinelo de dedo, declarando, chega de freira, a menina vem comigo, eu senti o mundo se abrir como uma flor ao sol. A casa da vovó era um refúgio modesto, mas acolhedor, com chão de ladrilho hidráulico que desenhava flores desbotadas sob meus pés descalços, paredes caiadas de um amarelo suave que capturava a luz do sol poente, e uma cozinha onde o aroma de manjericão fresco se misturava ao café coado no pano de prato, criando uma sinfonia olfativa que me fazia sentir pela primeira vez em um lar de verdade. Meu quarto ficava no andar de cima, uma peça pequena com cama de solteiro coberta por uma colcha de retalhos costurada à mão, uma cômoda de madeira escura onde eu guardava minhas poucas roupas e uma janela que se abria para a rua, deixando entrar o burburinho distante dos vizinhos e o canto dos pardais que se aninhavam na figueira. À noite, eu deitava ali, ouvindo o vento sussurrar através das folhas, e sentia uma mistura de alívio e solidão. Alívio por ter escapado das paredes frias do internato, solidão por saber que minha mãe, lá no hospital, continuava ausente, como uma sombra que nunca se materializava. Na Moca, o bairro pulsava com vida italiana, ruas estreitas pavimentadas de paralelepípedos que ecoavam com risos de crianças jogando bola, mães chamando dos portões, e o aroma eterno de molho de tomate fervendo nas cozinhas. Minha avó me levou para conhecer tudo, da Rua Miraluz à Rua Juventus, passando pela igreja, onde acendemos velas tremulantes que dançavam sombras nas paredes antigas, pedindo proteção a Santo Antônio, o casamenteiro que ela jurava que arrumaria um bom partido para mim. Paramos na sorveteria Nostra, na esquina da Oratório com a Taquari, onde provei um sorvete de limão que derretia azedo e doce na língua, e ela me apresentou aos vizinhos como minha neta Maria, que veio ficar comigo agora. Eu sorria tímida, sentindo os olhares curiosos, mas grata por finalmente pertencer a algum lugar. Aos 16 anos, arranjei trabalho na costurinha da Dona Rosa, na Avenida Paz de Barros, abrindo a porta cedo, varrendo retalhos coloridos que se espalhavam como confetes no chão, ligando a máquina Singer que zumbia como uma abelha. Costurava bainhas de saias que rodopiavam em festas imaginárias, pregava botões em camisas que vestiam homens comuns e fazia barras em vestidos de festa que me faziam sonhar com bailes que eu nunca frequentava. Ganhava pouco, mas o suficiente para ajudar a vovó e guardar uns trocados em um cofrinho de porcelana que tilintava promessas de futuro. À tarde, ia para a escola no Colégio Santa Amélia, na Rua Barão de Ladário, caminhando sozinha pelas ruas iluminadas por postes que piscavam amarelos, ouvindo o apito distante do trem na estação Moca e inalando o cheiro de pizza assando na Carlos Pizza, misturado ao perfume úmido das damas da noite que floresciam nos jardins murados. Foi em uma tarde abafada de sábado, no início de 1976, que Sandra apareceu no portão da casa, batendo palmas com energia que parecia elétrica. Eu estava no quintal, regando a figueira com uma mangueira velha que gotejava água fresca nos meus pés descalços, vestida em um short jeans simples e uma camiseta desbotada, cabelo preso em um coque improvisado que deixava fios soltos colarem no pescoço suado. Maria, abre aí, trouxe uma surpresa que vai mudar tua vida, ela gritou, voz alta e alegre como um sino de igreja em dia de festa. Abri o portão e a vi. Cabelos cacheados escuros, caindo como cascatas até a cintura, olhos verdes vivazes que brilhavam com malícia, short desfiado nas barras, blusa de crochê colorida que revelava um ombro bronzeado e um sorriso que iluminava a rua inteira, como se o sol tivesse decidido brilhar só para ela. Vem, vamos tomar guaraná gelado na vendinha do seu Américo. E se prepara,
porque hoje você conhece o homem dos meus sonhos. Sandra era minha vizinha, da mesma idade que eu, filha de operários que haviam se mudado para o Rio em busca de salários melhores na construção civil, deixando-a vir nas férias para ficar com a avó, Dona Carmela, uma italiana robusta que cozinhava massas como ninguém. Nós nos tornamos amigas instantaneamente, sentando na calçada para fofocar sobre novelas da TV Tupi, rir de bobagens e compartilhar sonhos que pareciam distantes como as estrelas no céu poluído de São Paulo. Ela era o oposto de mim, extrovertida, falante, com uma energia que me puxava para fora da concha que o internato havia construído ao meu redor. E foi ela quem trouxe Antônio Carlos para minha vida, como um furacão disfarçado de brisa suave. O homem dos sonhos dela era Antônio Carlos, ou Toninho, como todos chamavam. Eu já tinha visto fotos dele nas cartas que ela recebia, envelopes amassados cheios de juras rabiscadas em caneta Bic, mas nada me preparou para o real. Ele surgiu na esquina, caminhando com passos tranquilos da casa dele, alto e magro, com ombros largos que sugeriam força sem esforço, cabelo loiro ondulado que caía rebelde sobre a testa, olhos azuis claros como o céu após a chuva, e um sorriso tímido, mas genuíno que aquecia o ar ao redor. Vestia uma camisa polo azul bebê que contrastava com a pele clara, calça jeans justa que moldava as pernas longas e tênis All-Star brancos sujos de poeira da rua. Estendeu a mão para mim. Oi, Maria. A Sandra não para de falar de você. Parece que já somos velhos conhecidos. Sua voz era grave, mas macia, como o veludo roçando a pele, cada palavra pronunciada com uma educação que me desarmou. Apertei sua mão, sentindo a palma quente e firme, e um formigamento subiu pelo meu braço, atravessando o peito como uma corrente elétrica, fazendo meu coração tropeçar no ritmo. Naquele instante, o mundo parou. O barulho dos carros na avenida distante, o latido de um cachorro no quintal vizinho, o cheiro de terra molhada da rega recente. Tudo se dissolveu, deixando apenas ele, seus olhos me fitando com uma curiosidade gentil, seu cheiro sutil de sabonete misturado a algo fresco como colônia barata. Eu gaguejei um oi, rouco, sentindo as bochechas queimarem, e soube, no fundo da alma, que estava perdida. Perdida em um amor que não pedira, que não podia ter, que nascia proibido como uma flor em solo infértil. Fomos os três para o parque, um oásis verde no meio do concreto, com caminhos de terra batida ladeados por árvores frondosas, bancos de madeira lascada onde casais se sentavam para namorar, e um lago artificial onde patos nadavam preguiçosos. Sandra ia na frente, de mãos dadas com ele, saltitando como uma criança, enquanto eu seguia atrás, tentando não fixar o olhar nas costas dele, na forma como a camisa se movia com seus passos, na nuca exposta, onde os cabelos loiros se enrolavam em cachos suaves. Sentamos na grama macia debaixo de uma figueira gigante que ainda existe lá, suas raízes expostas como veias da terra, e ele tirou da mochila um rádio portátil Spica, enfiando pilhas novas e sintonizando na Rádio Globo, onde Detalhes do Roberto Carlos enchia o ar com melodia melancólica. Sandra cantava junto, voz desafinada mas entusiástica, balançando os ombros. Eu fingia acompanhar, mas meus olhos estavam nele, bebendo cada gesto. O jeito como ele ria jogando a cabeça para trás, revelando dentes brancos e retos, o modo como cruzava as pernas longas na grama, o brilho nos olhos azuis quando contava uma história do colégio. Conversamos sobre o Rio, com suas praias de areia branca, que Sandra descrevia como paraíso, sobre o Liceu Sagrado Coração de Jesus onde ele estudava, com salas cheias de giz e sonhos adolescentes, sobre o Juventus, o time do bairro que ele torcia com paixão, gritando gols imaginários, sobre o trabalho da mãe dele na fábrica de tecidos São João, tecendo panos que vestiam a cidade inteira. Ele era educado, atencioso, virando-se para mim a cada frase para incluir na conversa, perguntando sobre o internato com uma empatia que me tocava fundo. Deve ter sido duro, Maria, ficar longe de tudo. Como você aguentava? Eu respondia baixinho, voz tremendo um pouco,
contando das noites frias e das orações intermináveis. E ele escutava de verdade, inclinando a cabeça, olhos fixos nos meus, como se minhas palavras fossem preciosas. Quando Sandra se afastou para comprar um picolé no carrinho do vendedor ambulante, ficamos sozinhos sob a sombra da figueira. O ar estava pesado com o cheiro de terra úmida e flores silvestres, e ele virou para mim, voz baixa. Sabe, Maria, você tem um olhar que carrega histórias, triste, mas forte. Como se tivesse visto muito, mas ainda esperasse mais. Meu coração disparou, um tambor surdo no peito, e eu baixei os olhos, sentindo um calor subir pelo pescoço. Ninguém nunca me vira assim. Nem as freiras com suas lições rígidas, nem minha mãe com sua ausência constante, nem a vovó com sua sabedoria prática. Só ele. Naquele momento, senti uma conexão invisível, como se nossos destinos se entrelaçassem em fios finos e inquebráveis. A partir dali, a vida ganhou cores novas, mas também sombras profundas. Sandra retornava ao Rio após as férias, deixando um vazio que Antônio Carlos preenchia sem saber. Ele começou a aparecer na costurinha na hora do almoço, trazendo um pastel quentinho de queijo da Feira Livre na Rua Guaiúba, a massa crocante derretendo na boca com o recheio cremoso. "Para você não comer só pão seco, Maria", dizia com um sorriso que iluminava o dia. Sentávamos no banco de madeira da Praça Padre Bento, em frente à igreja, onde o sino batia horas solenes, e conversávamos sobre tudo. Livros que eu lia no supletivo, como A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, que me fazia sonhar com romances impossíveis, jogos do Juventus que ele narrava com empolgação, planos para o futuro que pareciam distantes como o horizonte. Ele me ajudava com matemática, matéria que me atormentava como um enigma insolúvel. Sentávamos na varanda da casa dele na Rua Clemente Falcão, sobre uma mesa de fórmica rachada, com cadernos abertos e lápis grafite rolando entre os dedos. Ele explicava equações com paciência infinita, voz calma guiando meus pensamentos confusos. "Veja, Maria, x mais y é como somar pedaços de um todo. Não é difícil, é só ver o padrão." Eu tentava focar nos números dançando na página, mas meus olhos traíam, vagando para as mãos dele, dedos longos e ágeis, traçando linhas no papel, veias saltando levemente no dorso, o relógio prateado Citizen que tilintava suave no pulso. Às vezes, sua mão roçava a minha ao passar o lápis, um toque fugaz que enviava ondas de calor pelo meu corpo, fazendo a pele arrepiar e o estômago revirar em borboletas agitadas. Eu retirava a mão rápido, corando, murmurando um "desculpa", mas por dentro ansiava por mais, por um toque que não fosse acidente, por dedos que entrelaçassem nos meus com intenção. À noite, no quarto da Rua Miraluz, com a janela aberta deixando entrar a brisa fresca carregada de cheiro de chuva iminente, eu fechava os olhos e revivia aqueles momentos, transformando-os em fantasias que me aqueciam a alma fria. Imaginava ele se inclinando sobre a mesa, não para explicar números, mas para aproximar o rosto do meu, lábios roçando os meus em um beijo suave, mãos subindo pelas minhas costas, traçando curvas com delicadeza que me fazia arquear, corpo pressionando o meu com um calor que dissipava toda a solidão. Era um desejo puro, inocente na superfície, mas profundo como um rio subterrâneo, que me deixava sem fôlego, mãos apertando os lençóis, corpo tenso no escuro. No dia seguinte, via ele na rua e baixava os olhos, culpada por pensamentos que as freiras condenariam como pecados mortais, rezando ave-marias apressadas, pedindo perdão, mas sabendo que o ciclo se repetiria. Formamos uma turminha animada. Eu, Antônio Carlos, Sandra nas visitas, mais o Zé do bar na esquina da Oratório, a Márcia da escola com seu riso contagioso, o Paulinho que tocava violão desafinado, mas com alma. Íamos ao Cine Imperial, sentando em poltronas para ver filmes como A Noviça Rebelde, comendo pipoca salgada que grudava nos dedos, rindo das cenas românticas que ecoavam meus desejos secretos. Íamos às quermesses da paróquia São Rafael, comendo pastel frito na hora, óleo quente chiando, jogando argola em garrafas para ganhar prêmios baratos.
Dançávamos ao som da orquestra do maestro Zino, acordeão gemendo melodias italianas, e eu morria por dentro quando ele tirava outra garota para rodopiar. Mas quando era minha vez, o mundo se reduzia a nós. Mão dele na minha cintura, firme mas respeitosa, calor palmando através do tecido fino do vestido, corpos girando em sincronia, cheiro dele preenchendo o ar, coração batendo tão forte que eu temia que ele ouvisse. Eu tinha 16 anos e já conhecia o sabor amargo do amor platônico. Um sentimento que doía como uma ferida aberta, salgada pelas lágrimas que eu derramava no banheiro da vovó, com a água correndo para abafar os soluços. Sabia o que era desejar o proibido, mentir para si mesma repetindo "é só amizade" como um mantra falho, escrever o nome dele em papéis escondidos só para rasgá-los depois, rezar para que Deus apagasse o fogo no peito e acordar no dia seguinte com as chamas mais vivas. Porque Antônio Carlos não era apenas belo, era bondoso, o homem que parava para ajudar uma senhora com as sacolas na feira, que cedia o lugar no bonde para uma criança, que carregava compras para Dona Carmela sem esperar agradecimento. Era o homem que lembrava meus gostos, pastel sem cebola, café com pouco açúcar, e que perguntava pela minha mãe com genuína preocupação, mesmo sabendo das ausências dela. Eu me sentia protegida em sua presença, como se o mundo cruel do internato e da mãe distante não pudesse me alcançar. Me sentia desejada, mesmo que só em olhares fugidios que eu interpretava como mais. Me sentia culpada, porque Sandra era minha confidente, a amiga que me tirou da solidão, e eu cobiçava o que era dela. Apaixonada de um jeito visceral, que apertava o peito em noites insones, que fazia o corpo responder a memórias com um calor traidor, que transformava cada encontro em uma tortura doce. Naquele verão úmido de 1976, a Moca conspirava contra mim, ou a meu favor, dependendo do ângulo. As luzes piscantes da Rua Juventus nas noites de sábado, o cheiro adocicado de algodão doce nas festas de rua, o som dos sinos da igreja marcando as horas como lembretes inexoráveis, tudo evocava ele. Eu perambulava pelas ruas como uma sonâmbula, passando deliberadamente pela rua dele só para vislumbrar a luz acesa em sua janela, comprando jornal na banca da Praça da Moca como pretexto para cruzar seu caminho voltando do futebol. Minha avó percebia a distração, comentando enquanto cozinhava feijão tropeiro na panela de ferro. "Menina, você anda com a cabeça nas nuvens, como quem bebeu poção de amor." Eu ria, negava, ajudava a picar cebola que ardia nos olhos, mas por dentro o vulcão fervia. Minha mãe surgia esporadicamente, vindo do Hospital São Paulo com o uniforme ainda cheirando a éter, sentando à mesa para um café rápido, olhos cansados varrendo o ambiente. "Como vai o estudo, Maria? Não perca tempo com bobagens, a vida é dura para mulheres como nós." Eu respondia mecanicamente, ocultando a tormenta interna, sentindo a distância entre nós como um abismo intransponível. Ela nunca abraçava demorado, nunca perguntava pelos sonhos que me mantinham acordada, nunca via as lágrimas que eu escondia. Aos domingos, a vovó preparava macarronada com molho vermelho borbulhante, chamava vizinhos para a mesa farta, e eu tentava participar, rindo das piadas, mas o riso ecoava oco, o coração distante. Aos 16 anos, eu compreendia a injustiça da vida. Mãe ausente por necessidade, avó amorosa mas limitada, amor nascido no lugar errado. Era uma dor inicial, raiz de tudo que viria, plantada na Moca sob céus cinzentos, regada por lágrimas silenciosas e desejos contidos. E assim, naquela fase primordial, eu me tornava a mulher que esperaria por décadas, moldada por um amor que me consumia e me mantinha viva. Essa solidão precoce, esse desejo proibido, eram os alicerces de uma espera que duraria a vida inteira, me ensinando que amar pode ser a maior força e a maior fraqueza ao mesmo tempo. Eu não sabia ainda, mas cada olhar dele, cada toque acidental, cada conversa sussurrada estava gravando em mim uma marca que me faria renunciar a tudo,
até a um noivado que prometia o mundo, só para não perder a chance de um dia, quem sabe, ser vista por ele de verdade. À medida que os meses se arrastavam como uma chuva fina que não para, o conflito se enraizava no meu peito, crescendo como uma videira selvagem que sufoca tudo ao redor. Eu tinha 17 anos agora, ainda dobrada sobre a máquina de costura da Dona Rosa, pedalando horas a fio para unir tecidos que contavam histórias de outras vidas, enquanto a minha se desfazia em fios soltos. Meu corpo mudava devagar, ganhando curvas que eu mal notava, mas que faziam os rapazes do bairro virarem a cabeça quando eu passava, embora meus olhos só buscassem um. Sandra voltava do Rio nas férias de verão e inverno, trazendo consigo o sol carioca e um brilho nos olhos que me doía ver, porque ele era por causa dele. Nosso trio se reunia como antes, eu, ela e Antônio Carlos, sentados em bancos de praça ou varandas frescas, rindo de bobagens que disfarçavam a tensão que só eu sentia. Mas para mim, nada era igual. O namoro deles, mantido por cartas cheias de promessas sussurradas no papel, era como uma corrente invisível que me prendia ao chão enquanto eles voavam. Sandra me mostrava aquelas linhas rabiscadas, voz animada ecoando no ar. Olha isso, Maria. Cada noite sem você é uma eternidade, meu amor. Não é o máximo? Eu forçava um aceno, o sorriso falso cortando minha alma como uma tesoura afiada, enquanto o ciúme serpenteava pelo meu corpo, quente e venenoso, apertando o estômago até eu mal conseguir respirar. Por que ela? Essa pergunta ecoava na minha mente como um sino rachado, repetindo sem cessar nas noites em que eu deitava na cama, ouvindo o tic-tac do relógio da vovó marcar o tempo que eu perdia. Sandra era tudo que eu não era, extrovertida, com risadas que preenchiam o ar como música, cabelos cacheados que dançavam ao vento e uma confiança que a fazia brilhar em qualquer grupo. Eu era a quieta, a observadora, com olhos que guardavam segredos de mais e palavras de menos, sempre um passo atrás, sempre vendo de longe. Mas Antônio Carlos era dela, e isso me consumia. Eu os via juntos nas saídas casuais, mãos entrelaçadas como se o mundo fosse só deles, ele inclinando a cabeça para sussurrar algo no ouvido dela, fazendo-a rir com aquela gargalhada que ecoava no meu peito como uma punhalada. Eu ficava ali, a alguns passos, fingindo interesse nas flores murchas ou no céu nublado, mas por dentro uma revolta surda fervia, um desejo proibido que me fazia cerrar os punhos até as unhas cravarem na pele macia das palmas. As saídas com a turminha continuavam. Piqueniques improvisados com sanduíches caseiros e refrigerante gelado, onde eu me sentava ao lado dele na grama úmida, sentindo o calor de seu braço roçar o meu por acidente. Um toque que enviava arrepios pela minha espinha, fazendo a pele formigar como se estivesse viva pela primeira vez. À noite, eu fechava os olhos, o lençol fresco contra a pele quente, e imaginava ele ali. Não como amigo, mas como algo mais. Via suas mãos, aquelas mãos fortes e gentis que explicavam números com paciência, agora traçando linhas suaves pelo meu braço, subindo devagar até o ombro, dedos leves como plumas roçando a curva do meu pescoço, fazendo-me arquear o corpo em um suspiro silencioso, seus lábios, macios e quentes, aproximando-se dos meus em um beijo lento, explorador, que começava tímido e crescia em urgência. Línguas se encontrando em uma dança suave que me deixava sem ar, o gosto dele como mel proibido na boca. Meu corpo respondia sozinho, um calor crescendo no ventre. Era um erotismo sutil, inocente na essência, mas tão poderoso que me deixava tremendo, suor perlando na pele, coração acelerado como se o sonho fosse real. No dia seguinte, ao vê-lo, eu corava sem motivo, baixando os olhos, temendo que ele lesse nos meus gestos o que eu escondia. Mas a realidade era cruel, e a injustiça se manifestou em uma briga que rachou nossa amizade como um vidro frágil sob pressão. Sandra descobriu, através de uma carta mal interpretada ou uma conversa ouvida por acaso, que eu passava tempo demais com Antônio Carlos na ausência dela.
Ela me confrontou em uma tarde abafada, olhos verdes flamejantes como fogo, voz baixa, mas cortante como uma lâmina. Você tá tentando me roubar ele, Maria. Eu confio em você, conto tudo, e você fica aí, colada nele como se fosse inocente? As palavras me atingiram como um soco no estômago, lágrimas brotando nos meus olhos enquanto eu negava com veemência, jurando que era só amizade, que eu nunca trairia nossa ligação. Mas no fundo, a culpa me corroía. O ciúme dela espelhava o meu, um espelho distorcido que refletia minha própria dor. Choramos juntas naquele momento, abraçadas em um misto de raiva e afeto, mas o laço nunca mais foi o mesmo. Uma fresta aberta que deixava entrar o frio da desconfiança. Ela voltou para o Rio dias depois, deixando um silêncio pesado que Antônio Carlos preenchia sem saber, alheio ao furacão que girava ao seu redor. Ele continuava sendo o centro do meu mundo, o homem perfeito que me desarmava com gestos simples. Um sorriso educado que iluminava o dia, uma ajuda oferecida sem pedir nada em troca, um olhar que durava um segundo a mais e me fazia sonhar com possibilidades. Tive namorados nessa fase, rapazes do bairro que me cortejavam com flores roubadas de jardins ou convites para dançar em festas locais. O João, por exemplo, um mecânico forte com mãos calejadas, me levava para rodopiar ao som de músicas animadas, corpo colado ao meu em um abraço que deveria me aquecer, mas que só me fazia comparar. Seus toques eram rudes, sem a gentileza que eu imaginava nas mãos de Antônio Carlos. Você parece distante, Maria, como se teu pensamento estivesse em outro lugar, João disse ao terminar, voz frustrada ecoando na minha mente como uma acusação verdadeira. Ele tinha razão. Meu coração estava preso, acorrentado a um amor que não podia ser, e cada namoro falhado só aprofundava o abismo. O bairro testemunhava minha luta interna. Festas com fogueiras crepitando no ar noturno, quentão quente descendo pela garganta como fogo líquido, acordeão tocando melodias que convidavam à dança. Eu via Antônio Carlos girando com Sandra, corpos colados em um ritmo que me torturava, sua mão na curva da cintura dela, o mesmo toque que eu sonhava para mim, e a dor se instalava no peito como uma pedra pesada, dificultando a respiração. O cheiro de lenha queimando se misturava ao meu sofrimento. O gosto de vinho doce virava amargo na boca, e eu me afastava do grupo, fingindo cansaço, para chorar sozinha em um canto escuro. Lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, enquanto eu me perguntava por que o destino era tão impiedoso. Minha mãe aparecia de vez em quando, trazendo presentes modestos e conselhos frios que ecoavam como lições aprendidas na dor. Case logo, menina. Não fique sozinha como eu, esperando por milagres que não vêm. Mas eu não ouvia. Surda para tudo, exceto o bater do meu coração por ele. A vovó, com sua sabedoria envelhecida, notava minha melancolia nas noites em que eu mal tocava na comida, olhos perdidos no prato. Amor não se força, Maria, mas também não se ignora. Ele come por dentro se você não cuida. O conflito se aprofundava, um drama romântico que me consumia dia a dia, ciúme misturado a desejo, amizade testada pelo fogo de um sentimento que crescia descontrolado. Cada encontro com Antônio Carlos adicionava camadas ao meu tormento, transformando momentos inocentes em cenas carregadas de tensão. Uma vez, em uma caminhada casual após uma reunião da turminha, ele me ofereceu o braço para atravessar uma poça d'água, toque firme mas gentil que enviou ondas de eletricidade pela minha pele, fazendo-me imaginar como seria se aquele braço me puxasse para perto, me envolvesse em um abraço que não terminasse. Você tá quieta hoje, Maria. Algo te preocupa? Ele perguntou, voz preocupada cortando o ar como uma carícia. Eu neguei, forçando um riso, mas por dentro meu corpo traía, um calor subindo do ventre, desejando que ele soubesse, que ele sentisse o mesmo fogo que me queimava. As fantasias noturnas evoluíam, mais vívidas, com ele me beijando sob a luz fraca de um poste, lábios pressionando os meus com urgência contida, mãos deslizando por baixo da blusa, tocando a pele nua com fome contida,
corpos se fundindo em um calor que dissipava anos de espera. O ciúme atingia picos quando Sandra voltava, trazendo histórias do Rio que incluíam ele, planos sussurrados que me excluíam. Uma vez, ela me mostrou um colar que ele havia mandado pelo correio, uma peça simples de prata com um pingente em forma de coração, e eu toquei o metal frio, imaginando-o no pescoço dela, perto da pele que ele beijava em meus sonhos. Ele é perfeito, né, Maria? O homem que toda garota sonha, ela disse, olhos sonhadores. Eu assentia, mas por dentro uma tempestade rugia, desejo misturado à raiva, amor platônico virando uma obsessão que me fazia questionar minha sanidade. Tentei me distrair com outros rapazes, aceitando convites para passeios que terminavam em beijos roubados atrás de árvores, toques hesitantes que me deixavam vazia, comparando cada sensação àquilo que eu imaginava com ele. Nada se igualava, nada acendia o fogo verdadeiro. A amizade com Sandra se tensionava mais, conversas que antes fluíam agora carregadas de silêncios desconfortáveis, olhares que buscavam traição onde não havia, mas onde o desejo pulsava. Você mudou, Maria. Tá sempre distante quando ele tá por perto. Ela comentou uma vez, voz acusadora. Eu negava, mas a culpa me corroía, sabendo que meu coração traía a lealdade. Antônio Carlos, no centro de tudo, permanecia alheio, seu charme inocente me torturando com possibilidades não realizadas. Cada sorriso uma promessa quebrada, cada gesto uma lâmina no peito. O drama romântico se intensificava em momentos inesperados, como uma festa onde ele me tirou para dançar, corpo colado ao meu em um ritmo lento, mão na minha cintura, enviando arrepios que me faziam fechar os olhos, imaginando que era real, que o abraço não terminaria com a música. Seu cheiro me envolvia, uma mistura de sabonete e suor sutil, e eu me perdia, cabeça encostada no seu ombro por um segundo, sentindo o bater do seu coração contra o meu, um sincronismo que me iludia. Você dança bem, Maria, ele murmurou, voz rouca perto do meu ouvido, fazendo meu corpo tremer. Naquela noite, as fantasias atingiram um pico, imaginando-o me levando para um canto escuro, beijos urgentes contra a parede, mãos explorando as curvas do meu corpo com uma reverência que me fazia gemer baixinho no escuro, pernas entrelaçadas em um emaranhado de lençóis que simulavam o dele. Mas a realidade voltava, cruel, com Sandra reivindicando seu lugar, e o ciúme me consumia novamente, uma injustiça que me fazia questionar o destino. Por que eu, a que amava em silêncio, tinha que ver de longe? Os namoros meus falhavam um após o outro, rapazes bons mas insuficientes, deixando-me mais vazia, mais presa ao sonho dele. A vovó via tudo, olhos sábios piscando no escuro da cozinha. Cuidado, menina, amor assim pode te destruir antes de te salvar. O conflito crescia, um emaranhado de ciúme, desejo e lealdade testada, moldando-me em uma mulher dividida, o coração em guerra consigo mesmo. Cada dia adicionava drama, como quando ele me confidenciou uma dúvida sobre o namoro à distância, voz vulnerável me dando esperança, fazendo-me imaginar que eu poderia ser a resposta. Às vezes sinto falta de alguém aqui, perto, para compartilhar o dia a dia, ele disse, olhos nos meus com uma intensidade que me fez corar. Meu corpo reagiu, um calor subindo, desejando confessar tudo, mas o medo me paralisava. As noites seguintes foram de tormento, fantasias onde eu tomava a iniciativa, beijando-o primeiro, mãos guiando as dele para meu corpo, sussurrando segredos que nos uniam em um abraço eterno. O ciúme culminava em momentos de raiva contida, vendo-os trocar olhares que eu invejava, toques que eu sonhava. Uma briga com Sandra quase acabou tudo, acusações voando como flechas, lágrimas misturadas a abraços, mas a amizade sobrevivia, frágil. Antônio Carlos, o pivô involuntário, continuava sendo o sol ao qual eu orbitava, seu drama romântico comigo crescendo em silêncio, um amor que me consumia sem misericórdia. A tensão se acumulava em pequenas cenas que pareciam saídas de um filme trágico,
como quando nos encontramos sozinhos após uma saída do grupo, o ar carregado de algo não dito, seus olhos se demorando nos meus, como se procurassem respostas. Você é especial, Maria. Sempre me faz sentir melhor, ele confessou, mão tocando a minha por um instante. Um contato que me eletrificava, fazendo o desejo pulsar como uma veia exposta. Naquela noite, as fantasias me levaram a lugares mais profundos, imaginando-nos em um quarto escuro, roupas caindo devagar, pele contra pele, seus dedos traçando caminhos que me faziam arfar, uma união lenta e intensa que apagava o mundo lá fora. Mas o ciúme retornava com Sandra, suas cartas cheias de planos que me excluíam, e eu me via no espelho, olhos inchados de chorar, questionando se valia a pena. Outros rapazes tentavam, um em particular, o Pedro, com beijos apaixonados que me deixavam fria, corpo respondendo mecanicamente enquanto minha mente vagava para Antônio Carlos, imaginando seus lábios nos meus, seu abraço me consumindo. O conflito me rasgava, amizade versus desejo, lealdade versus coração, um drama que me envelhecia por dentro. Em uma tarde de confissão, Antônio Carlos me abriu o coração sobre dúvidas. Sandra é ótima, mas a distância dói. E eu, coração acelerado, quase confessei, mas as palavras travaram na garganta. As fantasias daquela noite foram febris, ele me possuindo com gentileza, corpos se movendo em ritmo perfeito, sussurros de amor que me faziam chorar de prazer imaginário. O ciúme explodia quando via eles juntos, mãos dadas, e eu me afastava, lágrimas quentes, desejando ser ela. A amizade com Sandra pendia por um fio, conversas tensas, mas eu me agarrava, culpada. Antônio Carlos, inocente, me olhava com preocupação, toque casual que me incendiava, alimentando o drama que me definia. A injustiça me consumia, amor não correspondido virando obsessão. Noites de fantasias onde ele era meu, beijos profundos, toques que me levavam ao êxtase. Mas dia após dia, a realidade batia, ciúme corroendo, amizade testada ao limite, um ciclo de dor que me moldava. Um dia, em um impulso tolo, apresentei a Antônio Carlos uma amiga da costurinha, Ana, uma moça de olhos pretos e riso fácil, falante como Sandra, mas com um charme próprio. Eles se interessaram um pelo outro, começaram a namorar. Ah, como aquilo me dilacerou! Eu chorava noites inteiras, deitada de bruços na cama, mordendo o travesseiro para silenciar os gemidos de dor, questionando o céu escuro pela janela. Por que não eu? O que há de errado comigo? Mas preservei a amizade, porque mesmo na agonia, ter fragmentos dele era melhor que o nada. Via os dois passeando de mãos dadas na rua Oratório, comprando doces na feira, e forçava um sorriso que mascarava o caos interno. A dor da solidão se entrelaçava ao amor não dito, criando uma tapeçaria de sofrimento que me definia. Eu, moldada pelas freiras em um casulo de repressão, agora sentia desejos que floresciam selvagens, sonhando com toques que nunca vinham, com beijos que existiam só na mente. Escrevia em um diário escondido debaixo do colchão. Antônio Carlos, um dia você me verá como eu te vejo, e então eu te abraçarei com toda a força que guardo, sentindo teu corpo contra o meu, e nada mais importará. Rasgava as páginas depois, temendo olhos curiosos, mas o sentimento persistia, gravado na alma. A Moca era palco e prisão, ruas vivas com crianças correndo, mães gritando das janelas, o apito do trem como trilha sonora constante, o cheiro de pão da padaria de Santi misturando-se ao perfume de flores nos vasos de cerâmica. Eu caminhava pelas ruas do bairro, comprava frutas na feira, assistia missa na igreja e em cada canto via ecos dele. O namoro dele com Ana, aquela amiga que eu mesma havia apresentado em um momento de ingenuidade tola, não durou muito. Apenas alguns meses de risos compartilhados e olhares que me torturavam. Terminaram em uma discussão boba sobre horários e promessas não cumpridas, e ele me contou tudo em uma tarde úmida,
sentados na varanda da casa dele, o ar pesado com o cheiro de terra molhada após uma garoa rápida. Ela era divertida, Maria, mas queria me prender demais. Não era para ser, ele disse, voz baixa e pensativa, olhos azuis fixos nos meus por um segundo a mais do que o necessário, fazendo meu coração pular como um pássaro preso em uma gaiola. Naquele instante, uma faísca de esperança acendeu em mim. Seria agora o momento? Mas não. Ele continuou sendo o amigo leal, o confidente atencioso, ajudando com as lições ou levando um doce inesperado, mas nunca cruzando a linha que eu tanto desejava que ele ultrapassasse. Os 18 anos recém-completos e a carta de aprovação da faculdade chegou como um milagre. Eu estava na cozinha da vovó, descascando batatas para o almoço, quando o carteiro gritou do portão. Corri descalça, coração na boca. Abri o envelope com as mãos tremendo. Aprovada. Bolsa integral. Administração de empresas. Noturno. A vovó chorou abraçada comigo. Minha mãe, no hospital, mandou flores e um telegrama. Parabéns. Orgulho. Guardei aquele papel como se fosse ouro. Naquele dia eu larguei a costurinha da Dona Rosa. Entrei no quartinho onde passava horas curvada na máquina Singer. Peguei a tesoura, cortei um pedaço de tecido branco, escrevi com caneta preta. Obrigada, mas agora vou voar. E preguei na parede. Dona Rosa leu, sorriu triste, me abraçou forte e disse: Vai, menina, você merece mais que retalhos. Saí dali com o coração leve pela primeira vez em anos. O primeiro dia de aula foi um sonho. Ônibus lotado, cidade cinza, mas eu me sentia brilhando. Cheguei cedo, sentei na primeira carteira, abri o caderno novo, escrevi no topo: Maria, você venceu. As aulas eram difíceis: matemática financeira, contabilidade básica, economia. Eu chegava em casa às 11 da noite, jantava sopa fria, estudava até 2, dormia 4 horas, acordava às 5:30. Repetia. Todo dia, sem reclamar, porque era meu, só meu. No escritório, entrei como estagiária aos 19. Chefe viu meu currículo, viu minha cara de quem não aceita não, me colocou na mesa do fundo. Aprendi tudo: lançamento, conciliação bancária, DRE, balanço. Aos 20, já fechava empresas inteiras sozinha. Aos 21, aumento. E os olhares? Sim, trocava olhares. No ponto de ônibus com o rapaz de terno que sempre lia O Estado de São Paulo. No refeitório da faculdade com o colega de turma que sorria tímido. No elevador do escritório com o advogado do andar de cima que segurava a porta para mim. Conversas leves, cafés rápidos, números trocados que nunca eram usados. Nada sério. Só o Luiz, engenheiro civil da obra do metrô, ficou sério. 3 meses, jantares no centro, cinema no shopping Ibirapuera, beijos no banco de trás do Opala. Ele falava em casamento, em filhos, em casa no Brooklyn. Eu falava em carreira, em MBA, em ser gerente antes dos 30. Terminamos sem drama. Você é grande demais para mim, Maria. Eu concordei. E segui. Eu não pensava mais em Antônio Carlos. Nem quando ouvia Roberto Carlos no rádio da vovó. Nem quando passava pela Praça Padre Bento e via casais de mãos dadas. Nem quando via o Juventus jogar e lembrava das tardes de adolescência. Nada. Eu tinha apagado. Apaguei fotos, apaguei bilhetes, apaguei músicas, apaguei o caminho da casa dele, apaguei até o cheiro. Eu era feliz, de verdade. Eu era livre, eu era inteira. E foi nessa felicidade absoluta que ele reapareceu. Estava no aniversário do Paulinho, sábado à noite, salão do Clube Juventus lotado de luzes coloridas piscando, cheiro de pastel frito misturado com perfume barato e suor de dança. Eu chegara cedo, de vestido azul marinho justo que abraçava as curvas que a vida adulta começava a desenhar, cabelo curto na altura do queixo, batom vermelho que aprendera a passar sozinha no espelho do banheiro, olhando firme para os meus próprios olhos como quem diz: Você consegue, Maria, você já conseguiu. Eu me sentia adulta, inteira, curada.
Pela primeira vez na vida, o futuro parecia um caminho reto, iluminado, sem curvas traiçoeiras, até ele entrar com Carla. Mão na cintura de Carla, camisa branca, mangas dobradas até o cotovelo, barba feita, aquele sorriso largo que eu conhecia de cor, que eu guardei em segredo durante anos como quem guarda uma relíquia sagrada. Carla era alta, morena, boca vermelha mais viva que a minha, corpo cheio de curvas e coxas grossas. Passaram por mim como se eu fosse apenas mais uma conhecida do bairro. Ele me viu. Parou. Sorriu. Apertou minha mão com aquela firmeza gentil que ainda morava na memória das minhas células. Maria, quanto tempo, tá linda. Faculdade, né? Tô orgulhoso. Orgulhoso? A palavra me atravessou como faca quente no peito. Orgulhoso? Como se tivesse direito. Como se os anos de silêncio, de distância, de escolha dele por outras não tivessem acontecido. Como se eu não tivesse construído tudo sozinha. Sorri. Respondi qualquer coisa sobre trabalho, sobre o escritório, sobre o tempo que voa. Minha voz saiu firme, educada, distante. Eu voltei para casa às 2h. Tranquei o quarto. Joguei o vestido azul no chão. Deitei de bruços. E chorei. Chorei como se todos os 4 anos tivessem sido mentira. Chorei até o travesseiro ficar pesado. Chorei até o corpo tremer. Chorei até não sobrar voz, só um silêncio rouco e vazio. A vovó bateu na porta. Maria, abre. Não abri. Ela ficou ali, sentada no chão do corredor até eu dormir. No dia seguinte acordei com o rosto inchado e uma certeza. Eu não ia deixar ele me destruir de novo. Levantei. Tomei banho frio, vestido preto, cabelo preso, maquiagem forte. Fui pro escritório. Cheguei às 7 em ponto. Abri as planilhas. Fechei o balanço de uma empresa inteira antes do meio-dia. O chefe elogiou. Eu sorri. Sorri de verdade. Voltei para casa, jantei com a vovó, contei piada. Ri alto. Deitei. Dormi 8 horas seguidas. No segundo dia fiz o mesmo. No terceiro também. No 10º dia, eu já não lembrava a cor do vestido azul. No 20º dia, eu já não lembrava o nome dela. No 30º dia, eu já não lembrava o gosto do choro. Eu tinha enterrado ele, de vez. Durante os meses seguintes, mergulhei no trabalho como quem mergulha no mar para esquecer a sede. Fechava balanços de empresas grandes, participava de reuniões com diretores, viajava para auditorias em Campinas, Ribeirão Preto, Santos. Ganhei cartão de visitas com meu nome em relevo. Eu era a Maria que vencia. Eu era a Maria que não precisava de ninguém. E foi nessa fortaleza que o destino resolveu bater. Junho de 1981. Quermesse do Clube Juventus. Eu tinha 21 anos. Fui à quermesse por tradição e por fogaza de queijo, vestido vermelho, cabelo solto até os ombros, batom forte, salto alto. Eu estava radiante, e aí eu o vi, sozinho, encostado na barraca de bebidas, tomando cerveja, olhando pro nada, sem Carla, sem ninguém, mais velho, mais homem. Cabelo grisalho nas têmporas, rugas de expressão, camisa social azul, mangas dobradas, olhos cansados, mas era ele. Meu coração parou, não de amor, de surpresa, porque eu não sentia mais nada. Nada mesmo. Eu passei direto. Nem olhei. Continuei rindo com as amigas. Dancei forró. Comi fogaza. Ganhei um ursinho no tiro ao alvo. Bebi quentão. Ri alto. Vivi. E só no final da noite, quando a música estava alta e o quentão já tinha subido a cabeça, que ele veio falar comigo. Maria. Eu me virei. Sorri educada. Oi, Toninho. Tudo bem? Ele pareceu surpreso com o tom frio. Tudo. E você? Ótima. Feliz. Ele baixou os olhos. Carla e eu terminamos. Há 2 anos. Silêncio. A música tocava One Day in Your Life, do Michael Jackson. Ele estendeu a mão. Quer dançar? Eu hesitei. Pela primeira vez em 9 anos, hesitei. Mas aceitei. Porque eu não sentia mais nada. Porque eu tinha vencido. Entramos na pista. A mão dele na minha cintura. O cheiro dele, o calor do corpo dele. Tudo igual. Mas eu não sentia nada. Nada.
até que ele falou, baixo, no meu ouvido. Eu errei, Maria. Errei feio. Durante todos esses anos, eu sempre soube. Sempre senti. Mas eu era burro, covarde. Achava que Sandra era o certo, que Carla era o certo. Mas não era, nunca foi. Eu parei de dançar, olhei para ele. E agora você quer o quê? Quero você. Sempre quis, só não sabia como dizer. O mundo girou, mas não de amor, de raiva, de anos de dor, de quilos perdidos, de noites em claro. Eu soltei a mão dele. Agora é tarde, Antônio Carlos. E saí dali, sem olhar para trás. Caminhei até o portão da quermesse. Respirei fundo. Olhei para o céu estrelado e sorri. Sorri de verdade, mas ele não aceitou o fim assim. Veio atrás de mim, passos rápidos no cascalho da entrada, voz chamando baixo. Maria, espera, por favor. Eu parei, virei devagar, o ar noturno fresco na pele, cheiro de fogos de artifício distantes misturado ao quentão no hálito. Ele se aproximou, olhos suplicantes sob a luz fraca do poste, mão estendida como se pedisse perdão. Eu sei que errei, mas me dá uma chance. Só uma conversa. Aqui, agora. A voz dele tremia, rouca de emoção, e algo na vulnerabilidade me fez ficar. Não por fraqueza, mas por curiosidade, por querer ver até onde ia aquela loucura. Ele me puxou para um canto mais escuro, atrás das barracas, onde a música abafava e o mundo parecia só nosso. Você tá linda, Maria. Sempre foi. Eu fui cego. Mãos dele subiram pelos meus braços, toques leves como plumas, enviando arrepios pela pele apesar da raiva. Inclinou-se devagar, respiração quente no meu pescoço, lábios roçando a orelha. Me deixa te mostrar o quanto sinto. O beijo veio então, único e intenso, como uma despedida que não queria ser. Lábios macios, pressionando os meus com urgência contida. Línguas se encontrando em uma dança lenta e profunda. Gosto de desejo acumulado e proibido. Mãos dele na curva da minha cintura, puxando-me para perto, corpo colado ao meu, calor subindo pelo ventre, pernas fraquejando por um segundo, em um formigamento que eu não esperava. Foi um beijo que carregava anos de espera, de fantasias noturnas, de toques imaginados, mas agora real, cru, final. Durou o que pareceu uma eternidade, corpos se moldando como se nunca tivessem se afastado, suspiros escapando, um gemido baixo meu que ecoou no escuro. Mas quando se afastou, olhos brilhantes, ele sussurrou: Eu sempre soube que você era melhor que elas. Sandra era diversão, Carla era conforto, mas você era o prêmio que eu não merecia. O prêmio. A palavra me acertou como tapa. Prêmio. Como se eu fosse troféu, algo a ser conquistado depois de descartar as outras. A raiva explodiu, quente e imediata, peito ardendo, mãos cerrando punhos. Prêmio? É isso que eu sou para você? Algo que você pega quando cansa das outras? Voz alta agora, tremendo de fúria, lágrimas de revolta brotando apesar de tudo. Ele gaguejou, tentou explicar, mas eu empurrei o peito dele, firme, sentindo a força que construíra anos a fio. Vá embora, Antônio Carlos. Vá viver sua vida de covarde. Eu não sou prêmio de ninguém. Virei as costas, caminhei para casa sob as estrelas, coração batendo forte mas livre, raiva se transformando em alívio, em vitória. Naquela noite, chorei de novo, mas de raiva purificadora, de limpeza final. No dia seguinte, acordei renovada, sorri para o espelho e segui em frente, feliz, inteira, dona de mim. Ele nunca mais foi sombra, foi lição, e eu, mais forte do que nunca. Minha vida era um equilíbrio perfeito, carreira em ascensão, amigos da faculdade que marcavam jantares em restaurantes badalados, fins de semana com a vovó contando histórias antigas enquanto eu pintava as unhas de vermelho vivo, e noites solitárias que eu preenchia com livros de administração estratégica, novelas ou programas do Silvio Santos na TV Nova, sentindo o corpo relaxar nos lençóis frescos, o peito leve de uma liberdade conquistada. O beijo na quermesse,
Aquela despedida intensa e raivosa havia sido o ponto final em uma página velha. Antônio Carlos era uma memória distante, uma lição que me tornara mais forte, mais seletiva, mais eu. Eu não pensava nele, não sonhava com aqueles olhos azuis ou com o toque que outrora incendiara fantasias noturnas. Meu corpo respondia agora a toques meus, em momentos íntimos sob o chuveiro quente, dedos traçando curvas com gentileza. Prazer suave crescendo como uma onda que me deixava relaxada, satisfeita, sem necessidade de ninguém mais. Mas a reviravolta veio em uma conferência de negócios em São Paulo, eu aos 32 anos. Após uma palestra, ele se aproximou. Ricardo, advogado corporativo de 35 anos, alto, moreno, olhos castanhos quentes como chocolate derretido, sorriso fácil que iluminava o rosto bem barbeado, terno impecável cortado sob medida, voz grave. Posso convidá-la para um café? Quero discutir uma parceria possível referente à palestra. O convite era profissional, mas o olhar dele demorou nos meus, um brilho de interesse que ia além dos números. Aceitei, sentamos em uma cafeteria chique do hotel, cappuccino fumegante entre nós, conversa fluindo de balanços para livros favoritos, de viagens para sonhos de futuro. Ele era divorciado, sem filhos, carreira em ascensão em um escritório internacional, paixão por vinhos e carros. Você é fascinante, Maria, forte, inteligente, linda. As palavras dele me fizeram rir, bochechas aquecendo, um formigamento sutil no estômago que eu não sentia há tempos. Os encontros começaram devagar, como um vinho que decanta e revela sabores profundos. Cafés viraram jantares, restaurante nos jardins, comida fresca derretendo na boca, drinks aquecendo o peito, mãos roçando sob a mesa, dedos entrelaçados em um toque elétrico que enviava arrepios pela espinha. Ele me levava para passeios de fim de semana, carro veloz pela estrada para o litoral, vento bagunçando o cabelo, música alta no rádio, paradas em praias desertas onde caminhávamos descalços na areia fria, ondas lambendo os pés, conversas sobre infância, a minha no bairro humilde, a dele em família abastada, risos ecoando no ar salgado. Beijos vieram naturais, no banco do carro após um jantar, lábios macios pressionando os meus com gentileza urgente, língua explorando devagar, gosto de menta e desejo, mãos dele no meu rosto, descendo pelo pescoço, traçando a clavícula sob a blusa, mamilos endurecendo ao toque leve, um calor crescendo no ventre, pernas se abrindo instintivamente no assento, suspiro escapando quando dedos roçaram a coxa interna, prazer suave pulsando. Você me enlouquece, Maria, ele murmurava, voz rouca, e eu respondia com beijos mais profundos, corpo arqueando para mais. Um ano voou em uma paixão madura, intensa, humana. Ele pediu em namoro oficial aos 6 meses. Em um piquenique no Ibirapuera, eu aceitei com lágrimas de alegria genuína. Noivado 1 ano depois, festa íntima com amigos e família, vovó brindando com suco de uva, finalmente um homem à altura da minha neta. Mas a reviravolta veio como um trovão em céu claro. Ricardo recebeu uma proposta irrecusável. Sócio em um escritório na Alemanha, Munique, salário dobrado, vida europeia com casas antigas, cervejas em festivais, viagens pela Europa. Venha comigo, Maria. Case comigo lá. Construímos uma vida nova. A ideia me atraiu no início. Imaginação voando para ruas de paralelepípedos, neve no inverno, mercados de Natal, sexo em hotéis boutique com vistas para os Alpes, corpos nus na banheira quente, prazer em línguas estrangeiras. Planejei tudo. Vender o apartamento, transferência no trabalho, casamento civil na primavera alemã. Mas à medida que a data se aproximava, uma inquietação crescia no peito, como uma raiz teimosa se agarrando à terra. Noites em claro, olhando o teto, corpo inquieto nos lençóis, mãos traçando a barriga plana, imaginando uma vida sem a vovó ao lado, sem o cheiro de feijão cozinhando, sem o barulho do bairro acordando com pães quentes. Não quero deixar minhas raízes, eu dizia a mim mesma, mas no fundo, um sussurro traidor.
E se o subconsciente ainda guardasse uma faísca por Antônio Carlos, aquele beijo de despedida ecoando como um "e se" não resolvido? A decisão veio em uma manhã chuvosa, sentada na varanda com café na mão, chuva batendo no telhado como dedos impacientes, vovó ao lado tricotando um cachecol. Ricardo, eu amo você, mas não posso ir. Minha vida é aqui. A vovó, a mãe, o trabalho que construí, o bairro que me moldou. Voz tremendo no telefone, lágrimas quentes escorrendo, ele do outro lado em silêncio, depois voz quebrada. Entendo, Maria. Adeus. Desliguei, chorei nos braços da vovó, corpo sacudindo em soluços, mas um alívio profundo se instalando. Raízes não se arrancam sem sangrar, e o subconsciente, ele sussurrava o nome proibido em sonhos esporádicos. Antônio Carlos aparecendo em fantasias noturnas. Toques antigos misturados aos de Ricardo. Confusão que me fazia acordar suada, questionando se o amor verdadeiro era liberdade ou apego. A reviravolta me deixou mais forte, solteira por escolha, carreira explodindo, vida social rica com amigos fiéis. Noites solitárias viraram rituais de alto amor. Velas acesas, música suave, mãos explorando o corpo com óleo aromático, dedos mergulhando devagar, prazer construído em camadas, orgasmo intenso que me fazia arquear na cama, gemidos ecoando no quarto vazio, satisfação profunda. Ricardo partiu, mensagens esporádicas que eu respondia com carinho distante. Eu, feliz nas raízes, subconsciente acalmando devagar, amor próprio florescendo como nunca. Como os anos têm essa capacidade mágica de suavizar as arestas mais afiadas da vida, transformando dores antigas em memórias suaves, como fotografias desbotadas que a gente guarda na gaveta com um sorriso nostálgico, sem o peso de outrora, apenas o carinho de quem sobreviveu e floresceu. A vovó partiu aos 92 anos, serena em sua cama, mão enrugada na minha, sussurrando: "Viva feliz, menina!", com um sorriso que iluminava o quarto hospitalar, cheiro de antisséptico misturado ao seu perfume de lavanda antigo. Chorei rios, corpo curvado sobre o dela frio, mas a dor se transformou em gratidão. Enterro simples, flores brancas cobrindo o caixão, amigos do bairro enchendo a capela com histórias de sua sabedoria. Minha mãe seguiu 5 anos depois, aos 78. Um infarto rápido durante uma consulta rotineira. Notícia por telefone que me derrubou no chão do escritório. Lágrimas quentes escorrendo enquanto a equipe me cercava em silêncio solidário. 2 enterros que me deixaram órfã. Aos 50 anos, liberdade para viajar mais. Aos 60, aposentei-me oficialmente. Festa no escritório com bolo de 3 andares, discursos emocionados, cheque generoso que engordou minha poupança. Vida tranquila. Manhãs de caminhada no parque, café com leituras, voluntariado em ONGs ensinando finanças a mulheres do bairro, tardes de jardinagem, mãos na terra úmida plantando ervas, cheiro de manjericão fresco, noites com séries ou livros, corpo deitado na rede da varanda, brisa noturna acariciando a pele, satisfação profunda na independência. 2020 chegou como um furacão global. A pandemia trancando o mundo em casas, máscaras no rosto, álcool gel nas mãos, notícias de mortes ecoando na TV. Eu, com 61 anos, isolada no apartamento ampliado com o meu gato Boris, rotina adaptada. Compras online, videochamadas com amigas cancelando viagens, respiração profunda acalmando ansiedades. Uma vizinha idosa, Dona Lúcia, batia na parede em código para checar se eu estava bem, e sua sobrinha, Ana, 20 e poucos anos, estudante de jornalismo trabalhando remoto, tornou-se minha conexão com o mundo jovem. Videochamadas semanais, ela contando sobre faculdades online, eu dando dicas de carreira, risos compartilhados apesar da tela fria. Foi em uma dessas chamadas, eu aos 61, cabelo curtos na altura do ombro, pintados e elegante, rugas suaves ao redor dos olhos que contavam histórias, que Ana descobriu meu passado. Eu contava anedotas leves do bairro antigo, mencionando um amor de juventude que não deu certo, mas me ensinou tudo.
Voz casual, sem peso. Ana, olhos curiosos brilhando na câmera, insistiu. Maria, posso te chamar assim? Conta mais, parece história de filme. Ri, hesitei, mas a pandemia soltava línguas. Falei de Antônio Carlos, o menino loiro, o ciúme de Sandra, o beijo na quermesse, Ricardo na Alemanha, tudo em fluxo contínuo, lágrimas nostálgicas brotando, mas sorriso no fim. Foi bom assim, me fez quem sou. Ana ouviu fascinada. Isso daria um livro. Posso pesquisar ele? Só curiosidade. Eu assenti, coração batendo um pouco mais forte, mais tranquilo. O passado era poeira. Dias depois, mensagem dela. Tia, encontrei. Antônio Carlos no Facebook. Viúvo há 7 anos. Esposa morreu de câncer. Teve um filho, casado agora, e uma netinha de 5 anos. Fotos dela com ele no parque, sorrisos iguais. Anexos. Perfil dele aos 70 e poucos, cabelo branco raro, rugas profundas, mas olhos azuis ainda vivos, posts sobre família, netinha loira pulando em poças, minha princesinha. Meu peito apertou, não de dor, mas de uma revelação suave. Ele envelhecera, vida cheia, viúvo. Não respondi nada, só olhei as fotos à noite, dedo traçando a tela, memória do beijo ecoando como um sussurro distante, mas paz reinando. Ele feliz, eu plena. Ana perguntou se queria contato. Eu neguei. Deixa o passado dormir. Pandemia seguiu, vacinas chegando, mundo abrindo devagar, eu viajando de novo com amigas aos 62, mas a semente plantada, revelação de vidas paralelas, netinha de 5 anos como ponte invisível. Anos de paz, solteira feliz, tranquilidade em raízes profundas, até a pandemia revelar ecos, viúvo, filho, netinha. Vida segue, mas o coração, ele guarda surpresas. Como o destino, esse mestre sedutor, sabe esticar o tempo como um elástico prestes a romper, criando tensão deliciosa antes do estalo final, onde cada segundo de espera vira combustível para uma chama que, longe de apagar, só cresce mais intensa, mais profunda, mais inevitável. Aos 64 anos, em 2023, a pandemia tornou-se um eco distante, como uma tempestade que lavou o mundo e deixou o ar mais limpo, mais vivo, ruas do bairro pulsando com esperança renovada. Café da manhã ritualístico. Ovos mexidos perfeitos com gema cremosa escorrendo sobre torrada artesanal. Café fresco, ácido doce dançando na língua, mordidas lentas enquanto planejava o dia, viagens anuais com o círculo de amigas guerreiras, algumas casadas, outras divorciadas ou viúvas, apenas eu solteira, destinos exóticos que conquistamos juntas. Ana, a sobrinha da saudosa Dona Lúcia, tornara-se minha confidente jovem, 27 anos de energia fresca, contrastando com minha sabedoria envelhecida. Jornalista que transformara nossa quarentena em inspiração para um livro, Amores que o Tempo Não Apaga. Histórias de mulheres que conquistaram o mundo antes de conquistar o coração. Ela aparecia com frequência, laptop debaixo do braço, olhos curiosos devorando detalhes que eu contava com pausas dramáticas, voz baixa como confissão. O cheiro de quermesse na juventude, o gosto salgado do beijo raivoso, o calor da independência que me moldara. Tia Maria, preciso da versão dele, para equilibrar, para o leitor sentir o outro lado. Eu negava com um sorriso, mas o subconsciente traía. Noites em que sonhava com toques antigos, acordando com o corpo quente. A sedução do reencontro começou sutil, como um vinho que decanta devagar. Ana, determinada, contatou Antônio Carlos via redes, mensagem educada sobre o livro, uma história anônima que precisa da sua perspectiva. Ele respondeu rápido, voz no áudio tremendo levemente. Se for sobre Maria, eu conto, mas só pessoalmente, e só se ela vier. Ana me contou dias depois, em uma tarde chuvosa, gotas batendo na janela como dedos impacientes, chá de camomila fumegante entre nós, aroma calmante subindo. Ele quer te ver, Maria, no Clube Juventus, evento de antigos moradores, diz que é para fechar o ciclo. Meu coração acelerou.
não de medo, mas de uma conquista interna. Anos de terapia, meditação, viagens solitárias me ensinaram que fugir não era vencer. Não, Ana, deixa, ele tem netinha, vida, eu tenho paz. Mas ela planejou teimosa com uma amiga do clube. Vamos só passear, tia. Nostalgia, fogaza, música. Eu cedi, seduzida pela ideia de rever o lugar sem peso. Vestido azul safira fluido que abraçava curvas ainda elegantes, cabelo grisalho com mechas prateadas soltas como cascata, perfume de vanila sutil na pele, salto médio que clicava confiante no asfalto. O clube estava vivo, luzes coloridas piscando como na juventude, cheiro de fogaza assando derretendo queijo no ar, música ao vivo com tarantela animada, casais dançando em passos rodopiados, risos misturados a conversas altas. Ana me guiava, braço no meu, só um passeio. Até o salão principal onde ele esperava. Encostado na parede como um galã envelhecido, 76 anos esculpidos em rugas profundas como vales de experiência. Cabelo branco ralo, mas bem cortado. Olhos azuis ainda penetrantes sob óculos de armação fina. Camisa social azul céu aberta no colo, revelando pele bronzeada. Sorriso tímido que conquistava devagar, como um vinho que abre aos poucos. Maria. Voz rouca, grave, tremendo com emoção contida, passos lentos aproximando, mão estendida como oferta de paz. Ana confessou. Surpresa, tia. Era a hora. Eu congelei, mas conquistei o momento. Respiração profunda, sorriso controlado. Toninho, você não mudou os olhos. Conversa começou como sedução lenta, sentados em uma mesa ao canto, quentão quente nas xícaras de porcelana, canela e cravo dançando no vapor, vozes ao fundo abafadas pela música. Ele conquistava com histórias, viúvo há 6 anos, Cristina levada por câncer que o quebrou mas reconstruiu, filho médico bem-sucedido, nora amorosa, netinha de 8 anos. Ela pinta quadros como você sonhava, Maria, cores vivas, olhos curiosos iguais aos seus na juventude. Mãos trêmulas sobre a mesa, toques acidentais enviando faíscas pela pele envelhecida mas sensível, dedos roçando como convite, ar carregado de tensão madura, olhares se demorando em curvas que o tempo suavizara, desejo acordando como brasa sob cinzas. A conquista se aprofundou no gramado sob lua cheia, passeio proposto por ele com voz baixa sedutora. Me deixa te mostrar o clube como era e como poderia ser. Passos lentos lado a lado, grama macia sob os pés, cheiro de terra úmida e orvalho misturado ao perfume dele, colônia antiga que evocava memórias, figueira centenária, testemunha silenciosa, folhas sussurrando ao vento. Conversas viraram confissões. Errei feio, Maria. O beijo na quermesse foi o real. Sempre foi você no fundo do peito, mesmo casado, mesmo pai. Lágrimas nos olhos dele, mão na minha cintura guiando devagar, calor irradiando através do tecido, corpo colando no escuro, respiração quente no pescoço. Me dá uma noite, só para conquistar de volta o que perdi. Eu hesitei, mas conquistei o medo. Na minha idade eu já estava madura suficiente para isso. Uma noite, Toninho, nos meus termos. Sedução mútua no carro, eu dirigindo com mãos firmes, rádio tocando detalhes, baixo como trilha, olhares laterais dele devorando meu perfil, mão no joelho subindo devagar pela coxa, toques leves fazendo a pele arrepiar, umidade crescendo no centro apesar dos anos, suspiro escapando quando dedos roçaram a borda da calcinha sob o vestido. No apartamento, luzes suaves criando sombras sensuais nas paredes, vinho tinto encorpado decantando em taças de cristal, tilintar suave como promessa. Sentados no sofá de veludo macio, corpos próximos, conquista verbal virando física, ele seduzindo com elogios roucos. Teu corpo ainda conquista, Maria, curvas que o tempo aperfeiçoou como escultura. Mãos entrelaçadas, beijo iniciando devagar, lábios roçando tímidos como redescoberta, explorando com urgência contida diamantes maduros, gosto de vinho e tempo envelhecido, línguas dançando profundas e lentas, suspiros misturados,
mãos dele desabotoando botões com tremor reverente, blusa caindo revelando sutiã de renda preta, seios maduros livres ao ar, mamilos endurecendo sob o olhar faminto, língua traçando caminhos suaves pelo colo, circulando o bico sensível com maestria, prazer, crescendo pelo ventre, gemidos baixos meus ecoando como música. Roupas caindo, corpos nus se encontrando, lençóis abraçando peles marcadas por anos mais vibrantes, mãos explorando devagar, dedos dele traçando rugas como mapas de conquista, descendo pelo ventre suave, mergulhando em umidade acolhedora e quente. Toques circulares ritmados que me faziam arquear as costas, pernas abrindo instintivas, gemidos crescendo em intensidade. Mais devagar, Toninho, conquista cada centímetro. Ele obedecia, língua substituindo dedos, lambidas suaves e profundas no centro pulsante. Prazer construído em camadas até o primeiro clímax me sacudir em tremores, ondas de êxtase maduro mas voraz, corpo convulsionando em prazer reconquistado. Sedução mútua invertida, eu por cima, conquistando o ritmo, mãos no peito dele peludo e grisalho, unhas traçando músculos ainda firmes, montando devagar, movimentos circulares que o faziam gemer rouco. Maria, você me destrói de prazer. Entrada profunda e ritmada, corpos se moldando como peças perfeitas, suor perlando frontes enrugadas, beijos vorazes no auge, clímax sincronizado em explosão suave mas intensa, ondas múltiplas me levando a gritar baixinho, ele pulsando dentro em êxtase. Compartilhado, abraços pós-amor com lágrimas de cura, finalmente nos conquistamos, sussurrado no escuro, corpos entrelaçados, dormindo exaustos, mas plenos. Mas Antônio Carlos não parou na primeira noite. A reconquista virou uma campanha lenta, apaixonada, irresistível. No dia seguinte, acordou antes de mim, preparou café com pão de queijo caseiro que aprendera com a netinha, bandeja na cama com flores colhidas do jardim. Bilhete, dia 1 de 1000, te conquisto todo dia. E mensagens diárias, áudios roucos pela manhã. Bom dia, minha rainha, sonhei com teu sorriso. Flores entregues no portão com cartões poéticos. Cada pétala é um arrependimento que transformo em amor. Convites para passeios, piqueniques no Ibirapuera, cestas com queijos e vinhos, ele de joelhos no gramado. Me deixa te cortejar como mereces, Maria, sem pressa, só verdade. Jantares românticos no apartamento, ele cozinhando lasanha como a vovó ensinara, velas tremulando, mãos massageando meus ombros tensos, beijos no pescoço que faziam o corpo derreter. Te reconquisto pedaço por pedaço. Noites de sedução crescente, banhos de banheira compartilhados, espuma aromática cobrindo corpos nus, mãos ensaboadas traçando curvas, dedos explorando devagar, prazer subindo em vapor quente, gemidos ecoando no azulejo, clímax na água morna que transbordava como nossas emoções. Ele aparecia no clube com a netinha. Tia Maria, vovô diz que você é princesa. Desenhos dela com nós dois de mãos dadas, derretendo defesas. Cartas manuscritas deixadas no carro. Te esperei 50 anos. Agora te conquisto em 50 dias. Eu resistia, mas cedia. Conquistas minhas viravam nossas, viagens com ele incluso, mãos dadas em praias, corpos bronzeados em massagens duplas, prazer noturno em hotéis com vista para o mar, ele me levando ao êxtase com língua paciente. Te adoro, Maria. Cada gemido teu é vitória. 2025 chegou e finalmente nos casamos. Eu, 66, nervosa como adolescente, mãos tremendo no vestido branco simples de renda, coração batendo descompassado no camarim do Clube Juventus, Ana ajustando o véu. Respira, tia, você reina. Lágrimas brotando ao ver o salão lotado. Turminha antiga, netinha de 10 anos com cesta de pétalas, figueira decorada com luzinhas, ele no altar, olhos azuis marejados, terno cinza impecável, voz quebrada no sim. Valsa ao som de
One Day in Your Life, do Michael Jackson, a música que dançamos coladinhos pela primeira vez. A letra da música fala sobre a esperança de que um dia a pessoa amada se lembre de nós com carinho. É um conforto inestimável e um lembrete de que cada amor, mesmo os que parecem perdidos, deixa uma marca em nossas vidas. Afinal, o que seria da vida sem essas memórias que nos moldam e nos ensinam a amar? Mãos dele na cintura, sussurro, você é minha Maria. E eu tive a sensação de estar flutuando. Primeira noite de casados, suíte no clube, pétalas de rosa no chão, champanhe gelada, ele me carregando no colo apesar da idade, deitando na cama king, beijos lentos como ritual, roupas caindo devagar, corpos nus se redescobrindo. Like a virgin, touched for the very first time. Música da Madonna tocando baixo na minha mente. Eu me sentindo exatamente assim, virgem de novo, corpo maduro, mas alma renovada, tocada pela primeira vez de verdade. Ele me adorando com língua paciente no centro. Pulsante, prazer subindo, gemidos altos ecoando, entrada lenta e profunda, movimentos ritmados que me faziam chorar de êxtase, clímax múltiplo me sacudindo como primeira vez. Te amo, Maria, para sempre. Foram 2 anos mágicos, adolescentes em corpos maduros, viagens realizadas, toques noturnos passionais, prazer em ritmos lentos, netinha chamando de vovó. Tudo havia mudado, mas era tudo que um dia sonhei. O livro de Ana eternizou nossa conquista, mas ainda não foi publicado. Páginas grossas com capa dura em tons de azul e ouro. Título em letras elegantes, Amores que o tempo não apaga. Capítulos alternando minha voz confessional com a dele, trechos de cartas antigas digitalizadas, fotos restauradas da quermesse, ilustrações da netinha desenhando nosso reencontro, prefácio meu contando a reconquista dia a dia, epílogo com a valsa de casamento, dedicatória para todas as Marias que esperaram, reinando. Ana o revisava obsessivamente, adicionando entrevistas com a netinha. Vovó Maria é forte como super-heroína. E nossa mensagem central em negrito no final de cada capítulo. Conquiste-se primeiro, seduza a vida com força. O amor verdadeiro espera, mas chega quando você reina. O manuscrito circulava em pré-vendas, editoras disputando, mas Ana adiava o lançamento para incluir nosso 2º aniversário de casados. Para que o final seja perfeito, tia, como vocês merecem. E agora, em primeira pessoa, eu, Maria, falo direto para vocês, mulheres que me ouvem com o coração aberto. Ouçam bem essa frase que virou meu mantra e o coração do livro de Ana. Conquiste-se primeiro, seduza a vida com força. O amor verdadeiro espera, mas chega quando você reina. Você acredita em conquistas tardias? Se essa sedução madura, reencontro mágico e final feliz te arrepiou, fez chorar ou refletir, compartilhe com quem precisa de inspiração e comente, eu acredito. Curta se tocou sua alma, inscreva-se no nosso canal se essa jornada de espera, sedução e redenção conquistou seu coração. Até a próxima confissão.